Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero expressar o meu profundo tributo de gratidão ao bom Deus pela oportunidade riquíssima que me proporciona poder hoje estar no seu santuário, com o seu rebanho, com a oportunidade salutar de poder celebrar o seu precioso nome e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não fora o Senhor em nosso favor, nós já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Porém, se estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. Deus seja magnificado por tudo. Quero externar o meu tributo de gratidão a Deus pela vida do pastor Carlos Roberto, agradecê-lo muitíssimo pela generosidade, pela confiabilidade, pela credibilidade, por estender suas mãos sacerdotais sobre a minha vida, permitindo-me hoje estar aqui, cooperando com o seu digno, honrado e frutífero ministério, e dando-me o privilégio de hoje servir a Jesus debaixo de sua autoridade pastoral. Que o Senhor o conserve, sustentando-o com as suas potentes mãos e concedendo-lhe a cada dia saúde e longevidade, e onde continuares colocando suas mãos, continue havendo crescimento, prosperidade, expansão do reino de Deus, demolição das fortalezas do diabo, o hasteamento da bandeira do Evangelho e a glorificação do nome de Jesus. Cumprimentando Vossa Senhoria, eu cumprimento sua muito digna esposa, a missionária Sara, que ao vosso lado tem sido um esteio, sustentando-o na condução da noiva de Cristo aqui nesta cidade. A sua diretoria, os homens fidedignos que Deus colocou ao seu lado para ajudá-lo a levar o arado do Evangelho, o pastor Vitor, o pastor Daniel, nosso apreço, nossa gratidão, pastor Marcos, que tem sido designado para cuidar desses varões, que a bênção de Deus seja multiplicada sobre vossa vida, presbítero Reginaldo, que tem prestado serviço com excelência ao reino de Deus e representado esta igreja com muita qualificação. Ao Rafael, Deus o abençoe por suas ministrações. Abra sua Bíblia, por favor, agora. Abra sua Bíblia, onde está inserido o tema deste evento. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e vamos ler do versículo de número 8 até o versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo de número 8 e o versículo de número 11. Haja vista que a leitura oficial hoje foi do versículo 1, do capítulo 1 até o 8º versículo, e hoje a gente vai ler do 8º até o 11º. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir
assim como para o céu ouvistes ir. Amém. Amém. Deus seja louvado pela sua bendita palavra. Eu vou pedir uma gentileza aos irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar nestes versículos. Pois bem, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouvem neste santuário. Como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, hoje nós estamos situados no livro dos Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, como livro também da dinâmica do Espírito Santo, e utilizando hoje o primeiro capítulo, e especialmente o 8º ao 11º versículo. O 8º versículo é o textuário da família pentecostal, onde a família pentecostal está familiarizado com o mesmo, mas o versículo de número 8 de Atos dos Apóstolos, muito utilizado por cada um de nós, são os registros das últimas palavras que ecoaram dos lábios de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao triunfar sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre as enfermidades, e não só culminando com a sua obra sacrificial na cruz do Calvário, mas com a sua ressurreição ao terceiro dia, após ressuscitar dentre os mortos, Jesus convivera de forma exclusiva, pessoal, privativa, com os seus discípulos. Foram 40 dias, e no 40º dia, aprouve Jesus conduzi-los ao Monte das Oliveiras. Jesus se colocou numa posição superior ao monte, os discípulos aos seus pés, e Jesus ali começa a fazer a sua despedida. Jesus vai usar uma metodologia na sua despedida. Primeiro, ele vai estender as suas duas mãos sobre os discípulos. À luz da Bíblia, vai abençoá-los. Abençoando-os, Jesus vai liberar as suas últimas palavras. Segundo o evangelista São Mateus, as últimas palavras de Jesus foram estas: ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As últimas palavras registradas pelo evangelista Marcos foram estas, que Jesus dissera: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As últimas palavras que o evangelista Lucas registrara de Jesus, segundo a narrativa do Evangelho do Cristo segundo Lucas, no capítulo 24, foram Jesus dizendo: ninguém se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. As últimas palavras de Jesus, registrada pelo evangelista João, foi Jesus dizendo aos mesmos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E exatamente Atos dos Apóstolos, Lucas teve o privilégio, não somente de colocar em prática a sua habilidade profissional investigativa e a ação operacional do bendito Espírito Santo sobre ele, Lucas vai registrar, ao narrar Atos dos Apóstolos, as últimas palavras de Jesus. Na verdade, Lucas, em Atos dos Apóstolos, narra a antepenúltima, a penúltima e as últimas palavras de Jesus. Versículo de número 8 são as últimas palavras de Jesus. E quando Jesus, abençoando e libera as últimas palavras, vai acontecer um fenômeno impactante, sobrenatural, que não vai marcar apenas a ascensão de Jesus, o ministério dos discípulos de Jesus,
mas vai deixar para nós um panorama daquilo que Deus traçou na sua originalidade, segundo os seus desígnios para a sua igreja na face da terra. A Bíblia vai dizer que Jesus, após liberar estas palavras, a Bíblia afirma que os discípulos estão focados nele e Jesus foi elevado às alturas. Além disso, a Bíblia vai dizer que Jesus foi recebido por uma nuvem. Além disto, a Bíblia vai dizer que no momento que Jesus adentra aos céus, imediatamente, mais veloz do que a velocidade da luz, são enviados 2 seres angelicais, 2 mensageiros, com uma notícia fresquíssima para dar aos discípulos que ainda estava focado e pensando que Jesus ainda estava nas nuvens e Jesus já tinha sido recebido pelo Pai, já estava assentado à direita do Pai e Jesus já tinha designado os mesmos para uma mensagem aos seus discípulos e os anjos anunciam aos discípulos, questionando os mesmos: varões galileus, por que estáis olhando para cima ou para o céu? Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, ou que vocês viram subir, da mesma maneira que vocês viram subir, é desta mesma maneira que ele há de vir. Isto é o panorâmica bíblico. Veja que a promessa do batismo com o Espírito Santo também está conectada com a segunda vinda de Jesus. Mas olhando para esse texto, na proposta da temática desta igreja, quando nós olhamos para o que Jesus está dizendo, Jesus, nós focamos muito na expressão que Jesus garante, que é fidedigna, acerca do receber o poder do Espírito Santo. Mas este versículo, além desta riquíssima e garantida promessa, ele está recheado com outras séries de informações, de lições para serem aplicadas na historicidade da nossa vida cristã. Por exemplo, o que levara Jesus a recitar o versículo de número 8, quando ele está focado aos discípulos, no Monte das Oliveiras, com as suas mãos estendidas, abençoando os mesmos e dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que está na mente de Jesus? Automaticamente a gente foca que Jesus está liberando uma promessa de revestimento de poder. Isto é uma verdade, uma grande verdade. Mas não é somente isso que Jesus está fazendo. Jesus, na verdade, está fazendo um deslocamento na mentalidade dos discípulos de um plano divino, aonde os discípulos se envolveram quando não tinha autoridade, quando não tinha autorização, e eles estavam firmados neste plano, e Jesus faz um deslocamento e conduz os seus discípulos para a dispensação da graça, para o plano de Jesus, para o exercício da continuidade do ministério de Jesus. E que plano é este no calendário profético de Jesus? E a causa matriz que levara Jesus a recitar Atos 1:8 é uma declaração dos discípulos, na verdade uma pergunta dos discípulos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, quando os discípulos perguntam a Jesus que a restauração do reino de Israel seria neste tempo. Ora, Jesus viera para estabelecer o tempo da graça, para estabelecer a sua igreja, para estabelecer a expansão do reino de Deus, para o anúncio das boas novas, para a proclamação da mensagem do Evangelho, para a conquista da humanidade, via sua obra sacrificial e substitutiva na cruz do Calvário. Esse era o grande momento para os discípulos viverem. E os discípulos, eles saem da dispensação da graça, mentalmente, e se você analisar até posicionalmente,
e eles vão para o futuro, para o reino milenial de Jesus Cristo, e começam a perguntar sobre a restauração de Israel, quanto à dinâmica, a proposta do Cristo era a expansão da igreja, a expansão do reino, a mensagem do Evangelho. Então Jesus, na sua habilidade, utilizando sua pedagogia, ele vai mexer na mentalidade dos discípulos e vai reconectá-los novamente ao tempo da graça, ao momento que ele estabeleceu, ao projeto que ele realizou, a obra da salvação conquistada na cruz do Calvário. E Jesus faz esse trabalhar no coração e na mente dos discípulos com Atos 1:8, dizendo que, primeiro, que reino de Israel e a restauração não competia aos discípulos, que era um projeto exclusivo pelo Pai, segundo o tempo estabelecido pelo próprio Pai. O que cabia aos discípulos? O que cabia aos discípulos naquele momento não era estar focado na restauração de Israel, era assumir a funcionalidade integral de ser legítimas, autênticas testemunhas de Jesus, porque por meio deles a semente do Evangelho chegar em outros solos, e que para isso eles seriam habilitados, credenciados pelo Cristo através do revestimento de poder. E quando Jesus fora mencionado que ainda não tiveram acesso, mas que vem algo novo aí. Então, quando Jesus usa essa conjunção, mas Jesus está reconectando os discípulos numa dinâmica espiritual, está deslocando-os do reino de Israel, da sua restauração, e reconectando a dispensação da graça, para viver o que Jesus ensinou, para viver o que Jesus estabeleceu, e para viver o propósito daquele momento, que era a expansão do reino, por meio da graça do Cristo, utilizando o poder do Evangelho e proclamando que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Jesus faz tudo isso usando mãos. Aí depois que Jesus usa mãos, aí Jesus foca para os discípulos e ele diz: recebereis. Vamos parar um pouco no verbo receber. Jesus está usando o verbo receber. Você vai ver que está numa conjugação pluralizada. Jesus está falando da coletividade. Jesus está dizendo que todos eles têm direitos às dádivas celestiais. Jesus está usando o verbo receber. Não é o verbo emprestar, não é o verbo negociar, não é o verbo vender, é o verbo receber, sinônimo de dádiva, sinônimo de presente, sinônimo de concessão, sinônimo de doação, sinônimo de algo doado sem precisar eles retribuírem nada em troca, a não ser crer na promessa. Então Jesus está dizendo: tem algo reservado para vocês, que não será negociado, que não será emprestado, que não será vendido. É uma dádiva do meu Pai, que será concedida por meio de mim. É um presente celestial. E outro detalhe: eu só quero o posicionamento de vocês. Eu só quero o posicionamento de vocês, porque desse presente vocês não precisam correr atrás deles, porque este presente virá até vocês. O que cabe a vocês é só recebê-lo. Recebê-lo. Jesus diz isto ao expressar: recebereis, porque até a doação da dádiva de Deus, inclusive a salvação, não é por obrigação,
é uma concessão. E o recebimento também não é obrigatório, é voluntário, requer desejo. Então Jesus diz: recebereis. É uma dádiva. Só cabia os discípulos, numa linguagem bem humana, estender as mãos e receber. E Jesus vai explicar o que eles vão receber. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós automaticamente focamos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus não disse isso. Jesus não disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você vai ver que entre o verbo receber e entre a palavra poder, Jesus conecta um artigo masculino no singular. Jesus diz assim: mas recebereis o, não é simplesmente poder, é o poder. Jesus não utiliza um artigo indefinido, porque se Jesus dissesse recebereis um poder, ele estava se referindo a uma variedade de poder. Mas quando ele coloca o artigo definido no masculino e no singular, o poder que ele está se referindo, ele está distinguindo de todos os poderes. Ele está falando de um poder exclusivo, ele está falando de um poder único, ele está falando de um poder diferenciado, ele está falando de um poder que rege todos os poderes, ele está falando de um poder que está acima de todo o poder. Então ele está distinguindo. Então você, à luz da Bíblia, você não tem um Espírito, você tem o Espírito. Você não tem um poder, você tem o poder. E Jesus está dizendo isso: mas recebereis o, e ele vai dizer o poder. E quando ele se refere ao poder, na mente dele, como eu disse, está distinguindo de todos os poderes. Jesus não está se referindo como poder militar, muito peculiar, utilizado pelo Império Romano da sua época. Jesus não está se referindo ao poder militar, muito menos ao poder filosófico, muito menos ao poder religioso, muito menos ao poder econômico, muito menos ao poder sociológico. Jesus não está se referindo a este poder. Jesus está se referindo a um poder extraordinário, a um poder que não está na esfera terrena, não é um poder que é no aspecto horizontal, mas ele vincula-se ao aspecto vertical. É um poder de cima para baixo. E a palavra poder que Jesus está utilizando na sua originalidade neotestamentária, ela vai nos dar duas ideias significativas. A primeira ideia é dínamo. Essa nova geração não sabe o que é dínamo, mas quem veio da idade da pedra como eu, que quando tinha uma Ferrari, essa Ferrari chamava-se uma bicicleta, e para trilhar à noite, para não tropeçar, não ser surpreendido, colocava um farol, e esse farol tinha iluminação via esse dínamo, porque era uma carga de energia. E quando Jesus fala em poder, recebereis poder, em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vou colocar um dínamo em vocês. Porque independente do local que vocês chegarem, por serem mais tenebrosos que sejam, vocês não serão surpreendidos. E luz brotará de vocês, para vocês trilharem. Ou seja, eu vou dar energia a vocês, eu vou dar bateria a vocês. É por isso que entra luta e sai luta. As circunstâncias adversas da vida sinaliza, tem que parar, você não aguenta mais, está desanimado, acabou as suas forças, e como um fênix, a gente ressurge das cinzas, porque é um dínamo espiritual concedido por Jesus Cristo. Mas além disso, a palavra poder, ela vai gerar a palavra dinamite. E os senhores sabem disso. Mas algo que eu queria lembrar para vocês,
que muitas estradas, e quando eu vim para cá a gente passou por vários túneis. Esses túneis não foram abertos simplesmente pela força humana. Esses túneis foram abertos pela sabedoria humana, porque aquele túnel provavelmente ele foi minado de dinamite e a pedreira foi explodida, e após a explosão teve a possibilidade de passar as ferramentas, os tratores, para poder aplanar o caminho. É justamente o que está na mente de Jesus. Jesus está dizendo: eu vou colocar um dinamite dentro de você, porque você vai trilhar na face da terra e você vai deparar com fortalezas da maldade, fortalezas espirituais que mão humana não vai demolir. Que somente com este poder. E você vai ver que quando um crente é batizado com o Espírito Santo, você não tem como controlá-lo, você não tem como segurá-lo. E tem crente que mete o corpo debaixo de um banco desse, levanta na cabeça e passa a noite toda falando línguas estranhas, vai tomar banho falando línguas estranhas e vai atender o telefone no outro dia, ao invés de dizer a paz do Senhor, bom dia, boa noite, vai falar com línguas estranhas, porque naquele momento, ou naquele dia, ou naquela experiência, o céu, Jesus liberou um dinamite, esse dinamite explodiu dentro dele, e ele responde com as evidências de línguas estranhas, dando glória a Deus. Então, se algo começar a esquentar dentro de você, não se preocupe, não é doença, não é demônio, não é problema. E se seu rosto começar a ficar rosado, ficar quente, não é a sua pressão arterial que está descontrolada, é porque existe um poder divino, um dinamite divino explodindo aí dentro de você. E se você começar a falar línguas estranhas, porque todo dinamite explode, todo dinamite explode. Então não se espante com a língua estranha que a pessoa está falando, com glória a Deus que o outro está dando, com a mão que um levanta, com aleluia que o outro está verbalizando, porque todo dinamite explode. Só que tem algo interessante em Atos 1:8, porque Jesus, ele poderia chegar e dizer assim: mas recebereis o poder de meu Pai, ou o poder de Deus. E Jesus não cita o nome do Pai. Jesus também poderia, na sua peculiaridade, dizer assim: recebereis o meu poder, ou o poder de Jesus Cristo, ou o poder do Filho. E Jesus não diz que o poder é dele. Aí Jesus vai dar a fonte, vai dar a origem, vai dar a procedência. Ele vai dizer da onde vem esse poder. Aí se você olhar a palavra Espírito Santo, toda a palavra Espírito Santo ela começa com letra maiúscula, porque Jesus não está se referindo a uma energia, a uma força, a uma emoção. Jesus está se referindo a uma pessoa, e esta pessoa dentro da hierarquia do conselho do Deus Trino, a gente aprendeu que numa questão posicional apenas, é a terceira pessoa do conselho do Deus Trino. Aí Jesus está dizendo que o poder é do Espírito Santo, é do Espírito Santo. Isso, se a gente for analisar tudo isso, isso é muito rico, porque o conselho do Deus Trino, e deixa eu lhe dizer algo aqui, dentro da visibilidade do conselho do Deus Trino, Deus não tem poder, Jesus não tem poder, e o Espírito Santo também não tem poder. Vocês vão ouvir muita gente, até adesivo, dizendo que Deus tem poder. Deus não tem poder. Deus é o próprio poder.
Jesus é o próprio poder. E o Espírito Santo é o próprio poder. Quem tem hoje pode não ter amanhã. E Ele é eternamente o Todo-Poderoso. Então Ele é o próprio poder. E Jesus diz que esse poder emana do Espírito Santo. Agora imagine umas comportas. Imagine a hidrelétrica do Iguaçu, aquilo tudo armazenado, e de repente chega uma ordem, um comando, abre as comportas e tudo jorra. É esta a ideia que Jesus está utilizando. Vem um fluir, vem um fluir, vem um fluir. E ele diz que é o poder do Espírito Santo. E se você olhar para a Bíblia, todas as ações criativas do Deus Pai, do Deus Filho, são peculiares também do Deus, o Espírito Santo. Aí ele diz assim, e recebereis o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Agora tem um detalhe que Jesus diz, que há de vir, que há de vir. Deixa eu parar um pouco no verbo vir ou ir. Deixa eu parar um pouco. É o verbo de ação, é o verbo de movimento. Isso significa que no céu não existe paralisação. O céu está sempre em movimento. E diz assim, ó, que há de vir. O Espírito Santo também não é uma inércia. Jesus também não é amante da inércia. Está sempre em movimento. Então o ato de uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo é uma comprovação que o céu está em movimento. Se alguém hoje aqui for batizado com o Espírito Santo, ou for renovado em evidência de línguas estranhas, ou receber dons espirituais, é uma garantia que o céu está em movimento. O céu está em movimento. Nós estamos aqui adorando, exaltando e glorificando a Jesus. Se você me perguntar agora, exatamente agora, como estão os céus, eu te digo, está em movimento. Porque alguma coisa está acontecendo para ser liberada em nosso favor. Aí chega Jesus e diz que há de vir, que há de vir. Outra ideia é, fique atento, porque vai chegar a qualquer momento. E isso é expresso em Atos 2, essa ideia. E de repente, e de repente, e de repente, e de repente. Então fiquem atentos, porque a qualquer instante, numa fração de milésimo de segundos, pode acontecer alguma coisa de repente, de repente, de repente, de repente. Aí Jesus diz assim, e que há de vir. Isso aqui é muito extraordinário. Aí Jesus vai usar também uma preposição. E Jesus não diz assim, sobre. Jesus disse, sobre. Deixa eu parar um pouco sobre esse sobre. Jesus está dizendo, vocês vão receber poder. Mas esse poder não estará embaixo de vocês. Ele estará em cima de vocês. Só que tem algo muito interessante aqui. É para quem Jesus está falando. Jesus está falando para os seus discípulos. E à luz da Bíblia Sagrada, os discípulos já eram nascidos de novo. À luz da Bíblia, os discípulos já eram lavados pela palavra. À luz da Bíblia, os discípulos já tinham a presença ou a pessoa do Espírito Santo. À luz da Bíblia, o nome dos discípulos já estavam escritos no livro da vida.
Ou seja, os discípulos já eram salvos, segundo a ótica de Jesus. Aí Jesus, mesmo eles sendo portadores ou habitação do Espírito Santo, Jesus está dizendo aí, vem um poder, e esse poder vem sobre vós. Não é sobre, é sobre, é em cima. E como entender isso na prática? Se eles já eram habitação do Espírito Santo, e Jesus está falando de um poder que vem sobre. Entende isso quem trabalha com revestimento, entende isso quem trabalha com blindagem de carro. Mas eu vou usar uma metodologia bem popular, bem paupérrima, bem simplória, para a gente entender o que está na mente de Jesus. Na mente de Jesus. Então, a Bíblia fala de 3 tipos de homem, ok? A Bíblia fala do homem natural, a Bíblia fala do homem carnal e a Bíblia fala do homem espiritual. E esses 3 homens que a Bíblia fala, a Bíblia também fala do seu vestir. A Bíblia diz que um homem em pecado é um homem despido. A Bíblia diz que um homem salvo em Jesus é um homem vestido. Veste de salvação, veste de louvor, veste de nome, veste de retidão, veste de justiça. É um homem vestido. E a Bíblia vai dizer que um homem batizado com o Espírito Santo é um homem revestido. Então eu vou te dizer isso aqui na prática, vamos entender isso. Se você está só vestido e você entra num pomar de laranja, naquele pomar de laranja também tem limoeiros, naquele pomar de laranja há cerca de arame farpado. E se você descuidar, você pode, um espinho daquele limoeiro, passar pelas suas vestes, atingir a sua pele. Ou você atravessar a cerca de arame, aquele arame te atingir, te arranhar, te ferir e você sangrar. Mas se você tiver com uma capa, se você tiver revestido, o espinho, o arame vai tocar na capa, mas não atinge a sua pele. Agora eu vou atingir isso aqui na prática. Nós estamos de terno e gravata. Se a gente tirar o paletó, a gente está vestido. Mas se a gente colocar o paletó, a gente está revestido. É justamente a ideia que Jesus está dizendo. Eu vou revestir vocês. E vocês sendo revestidos, vocês estarão blindados. Vocês vão ser atacados, mas não serão atingidos. Vocês serão bombardeados, mas vocês não serão atingidos. Vai vir dardos inflamados do maligno, vai bater no revestimento e vocês vão continuar andando, vocês vão continuar marchando, vocês vão continuar pregando, vocês vão continuar proclamando, vocês vão continuar fazendo a minha obra. Então se prepare, porque isso aqui é a bênção da salvação, porque você tem o Espírito dentro, você tem o Espírito fora te guiando, te conduzindo, te ensinando, mas você tem o poder dele te revestindo. E Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer que você está blindado, revestido de poder. Esta é a fúria do inferno, esta é a fúria de Satanás contra você, porque a Bíblia na linguagem apocalíptica diz que o Satanás não descansa, é noite e dia trabalhando e proclamando mal contra você. E vem maldição, vem ataque, vem cilada, vem laço, vem armadilha, vem praga, e você está de pé, e você continua fazendo, você continua adorando, porque o segredo não está em você, o mérito não está em você, é porque você está revestido de um poder do alto, mas receberei. Então, como já são 21 horas e 51 minutos, eu vou encerrar hoje. Eu não vou chegar nem no versículo 11, nem vou terminar o versículo 8. Eu vou liberar vocês com um pronome. Para entender o que está na mente de Jesus. 20:51, correto. Mas aqui eu vou liberar vocês porque vocês têm que trabalhar amanhã.
que mesmo revestido de poder, o trabalho não é abortado. Não é revestido de poder para ficar deitado em berços esplêndidos, em pastos verdejantes. O revestido de poder é para atravessar o vale da sombra da morte. Então vamos lá. Aí Jesus disse assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vós é um pronome pluralizado. Jesus está falando aos seus discípulos. Isso aqui é a riqueza da graça. Está a coletividade para Jesus. E Jesus desconstrói a individualidade. Desconstrói a exclusividade. Desconstrói o mérito. Jesus está dizendo, independente de quem eu chamei primeiro, independente da formação intelectual de vocês, todos vocês têm direito, todos vocês receberão. Nenhum de vós ficareis de fora, vocês receberão este poder. Eu encerro hoje aqui dizendo que no reino de Deus não tem preconceito, não tem discriminação, não tem exclusividade. Esse poder é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, é para o adulto, é para o ancião. Esse poder é para o trabalhador, é para o jardineiro, é para a doméstica, é para a lavadeira, é para a passadeira de roupa, é para o doutor, é para o intelectual, é para o juiz, é para todos aqueles que nele crê. Este poder é para o branco, é para o negro, é para o alto, é para o pequeno, é para o forte, é para o magro. Se você crê em Jesus, então se prepare esta noite, que os céus estão em movimento, e os céus estão abertos, e está acontecendo algo sobrenatural. E este poder é para você, é para você, é para você, é para você. E quem já tem, será renovado a partir de agora, porque o ecoar da voz de Jesus é: mas recebereis o poder, mas recebereis o poder, mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os céus exatamente agora estão abertos sobre nós neste lugar. E nenhum de vós saireis daqui da mesma maneira que chegastes. Porque a partir de agora, cada metro quadrado deste santuário será dominado, impregnado, inundado, envolvido, preenchido com esse poder do Espírito Santo. Quem carrega um dinamite espiritual dentro de si, não se espante com ele, porque ele vai explodir aí do teu lado agora, dando glória, dando aleluia. E onde tiver uma fagulha vai se alastrar em todo este ambiente. Aguardem, aguardem, aguardem. Agora olhe para mim aqui, por favor, olhe para mim aqui, por favor. Eu estou mais ou menos há 1 hora só liberando Bíblia para vocês, sem mandar vocês levantarem a mão, sem mandar vocês dizer alguma coisa, sem mandar vocês dando glória a Deus ou aleluia, só liberando Bíblia. Agora olhe para mim aqui. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Aguardem, aguardem, aguardem.
Pontificado 2024. A igreja avança seguindo a missão.